Desobediência civil é uma forma de protesto pacífico e coletivo que visa desobedecer leis e atos de autoridades consideradas injustas e ilegítimas. David Chorio, século XIX, ficou 24 horas preso por negar-se a pagar impostos. Ele deixou o melhor conceito que nós temos até hoje, no século XXI, sobre desobediência civil. Pois bem, a crise política que o Brasil passa hoje faz com que alguns expoentes, alguns pensadores contemporâneos, cheguem à conclusão que a única alternativa para o Brasil sair desta crise política é uma desobediência civil. A desobediência civil, ela acontece normalmente ou historicamente quando a sociedade civil não se sente mais representada pelos seus supostos representantes. Não seria este o momento de uma desobediência civil generalizada? A desobediência civil acontece quando o próprio judiciário, aquele que a sociedade civil como um todo deveria recorrer quando se sente injustiçado por algum ato de autoridade, este mesmo judiciário pratica a ilegalidade ou rasga a sua carta magna, que é a Constituição. No Brasil, as instituições hoje não funcionam mais. A quem recorrer? Ao Ministério Público? Ora, o Ministério Público está completamente aparelhado. O governo federal? Ora, o governo federal tem sido o primeiro a mergulhar o Brasil numa crise política. Já não existe mais diplomacia com este governo. A comunidade internacional assiste, pasme, como o governo brasileiro mergulhou o nosso país numa crise sem precedentes a nível internacional. Basta ver os seus posicionamentos em relação à guerra de Israel, em relação à guerra da Rússia com a Ucrânia, em relação à maior fraude eleitoral que aconteceu mais recentemente na Venezuela com Nicolás Maduro. E lá na Venezuela está acontecendo algo parecido como uma resistência civil generalizada ou uma desobediência civil, porque o povo da Venezuela não tem mais a quem recorrer. Aqui no Brasil, algumas pessoas, políticos, principalmente, sempre apontam as eleições ou as instituições como a alternativa ou a via democrática para se restabelecer o Estado democrático de direito. Só tem um problema. Em países com ditadores no poder, que é o caso do Brasil, nós temos uma ditadura do judiciário. Ditadores não saem da sua cadeira sem que seja à força. Ora, são vários os exemplos. Ceausescu, da Romênia, o próprio Hitler, na Segunda Guerra Mundial, o Stalin, lá na Itália, na Líbia, o Gaddafi, Saddam Hussein no Iraque. Como estes tiranos saíram da cadeira do poder? Por acaso foram pelas vias institucionais? Claro que não, porque o ditador, quando se senta no poder, ele aparelha todas as instituições. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Todas as instituições estão aparelhadas. Portanto, pensar que uma simples manifestação, como vai acontecer agora no dia 7 de setembro, será o meio definitivo para que se restabeleça a democracia no Brasil, é puro engano. A população precisa no Brasil exercer diretamente seu poder conforme o artigo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo, que deve ser exercido diretamente através de seus representantes.
ou diretamente em forma da lei, ora, através de seus representantes, praticamente é inviável. Por exemplo, no Senado Federal, cerca de 2/3 dos senadores votaram na reeleição do Rodrigo Pacheco, que é o parlamentar considerado a maior fraude eleitoral de todos os tempos. Covarde, omisso, ou melhor dizendo, cúmplice e criminoso. Não é verdade? Câmara dos Deputados Federais, a outra banda do Congresso Nacional, 364 deputados votaram pela manutenção da prisão do Daniel Silveira, a revelia do artigo 53 da Constituição, que diz que todo parlamentar é imune a quaisquer palavra, votos e opiniões, porque os parlamentares falam aquilo que o cidadão comum não pode falar ou falar. Então podemos considerar que o Congresso Nacional está pelo que nós chamamos pelo sistema. O Ministério Público pede prisão de pessoas inocentes simplesmente porque faziam manifestação, conforme o artigo 5º, a linha 4, manifestação pacífica e ordeira. Não há a quem recorrer, a não ser uma parada geral. O Brasil precisa parar. Sebastião Coelho, desembargador aposentado, já apontou para este norte. Nicolas Ferreiras, novo, mas um grande político que tem ascendido como um promissor estadista, posteriormente, por que não? Ele já teve esta visão. Olavo de Carvalho já falava sobre esta desobediência civil. Mas, infelizmente, a direita brasileira ainda sonha em restabelecer a democracia através de eleições. Se esquecem que as nossas urnas são de terceira, aliás, de primeira geração. São urnas não auditáveis, cujos logaritmos podem ser programados para colocar lá no seu processador que 2 mais 2 é igual a 10 ou igual a 6. Pode programar o logaritmo da urna da primeira geração que, quando um determinado candidato ganhar 5 votos, o outro terá 5 votos mais 2 ou mais 3, conforme for programado de forma maliciosa. Certamente é o que está acontecendo no nosso país. A esquerda tem governado através das urnas eletrônicas de primeira geração, então não podemos confiar no processo eleitoral brasileiro porque não existe lisura. Lá na Venezuela, eles conseguiram descobrir a fraude por causa do voto impresso. E não foi à toa que o ministro Barroso saiu do Poder Judiciário, atravessou a praça e foi lá no Poder Legislativo, convencer aos líderes partidários a mudarem os parlamentares que iriam votar favorável ao voto impresso na comissão especial. Assim conseguiu, e assim o nosso governo se sentou na cadeira de presidente. Portanto, quero salientar a minha humilde opinião que, no Brasil, só a desobediência civil generalizada, ou melhor dizendo, precisamos parar o Brasil, ou vamos continuar sobre o regime da tirania. Um forte abraço a todos.